Olá, boa noite. Boa noite. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é condenado a 14 anos de prisão. Propinas em obra da Petrobras passaram de 2,5 milhões de reais. Lava Jato vai investigar Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Delação da Odebrecht cita suborno de 3 milhões de reais durante o governo Dilma. Inquérito sobre corrupção nas palestras de Lula vai para o Ministério Público. Investigação aponta que empreiteiras pagaram 9 milhões de reais ao ex-presidente. Rocha Loures, ex-assessor de Temer, alega risco de vida e volta para a sede da Polícia Federal. Homem da mala de R$500 mil estava no presídio da Papuda, em Brasília. Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer, tenta evitar a ação da Polícia Federal e oferece ao Supremo passaporte e sigilos bancário e fiscal como medida preventiva. O Supremo rejeita o pedido de liberdade para Andréia Neves, irmã de Aécio. Os dois são acusados de acertar 2 milhões de reais com o Joesley Batista. O Jornal da Gazeta está no ar. Adolescente que teve a testa tatuada à força com a frase "Eu sou ladrão e vacilão" vai fazer a remoção de graça no setor de laser terapia da Faculdade de Medicina do ABC. Este é o equipamento que vai ser usado para a remoção da tatuagem da testa do adolescente de 17 anos. O procedimento será custeado pela Faculdade de Medicina do ABC após pedido da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A máquina de fabricação israelense utiliza raios laser para retirar a pigmentação da pele, como nesta simulação feita num pedaço de papel. É uma tatuagem normal, entra na rotina dos tratamentos das tatuagens. A gente tem um equipamento que corresponde aos lasers seletivos para remoção de tatuagem. E ele vai ser encaminhado para o nosso serviço e aqui nós dispomos de aparelhos que vão poder trabalhar e tratar o caso desse rapaz. O crime foi na última sexta-feira. Ronildo de Araújo, de 29 anos, e Maicon Wesley dos Reis, de 27, foram presos por tortura e confessaram o crime. Maicon, que é tatuador, escreveu na testa do garoto a frase "Sou ladrão e vacilão". A dupla disse que o adolescente queria furtar uma bicicleta de um cadeirante, mas a vítima nega. O garoto ainda vai passar por uma avaliação, mas o que as equipes já constataram é que vão ser necessárias várias sessões, uma a cada 30 dias. O período todo do procedimento pode levar de 8 a 10 meses, dependendo da intensidade da tinta que foi aplicada na pele dele. Várias clínicas fazem a remoção de tatuagens a laser. O processo raramente deixa marcas ou cicatrizes. Geralmente depende do que a complexidade dessa remoção? Ela depende muito do tempo que aquela tatuagem está na pele, o tipo de pigmento. O preto ele tem uma afinidade maior pela luz, então ele acaba sendo fragmentado muito mais do que um pigmento colorido. O número de sessões acaba diminuindo um pouco em relação aos coloridos e isso acaba sendo mais fácil a remoção. No caso do adolescente de São Bernardo do Campo, uma vaquinha virtual foi criada por uma ONG para arrecadar dinheiro para a remoção da tatuagem. Como o procedimento será bancado pela Faculdade de Medicina do ABC, o dinheiro deve ser doado à família. Segundo a Prefeitura, ainda não há prazo para o início do procedimento. Bandidos usam explosivos para roubar 2 carros fortes na rodovia Padre Emanuel da Nóbrega, perto de Miracatu, em direção a Santos. O crime aconteceu ontem à noite, o valor roubado não foi informado e até agora ninguém foi preso. Nesse semestre, esse já é o 6º assalto do tipo apenas no estado de São Paulo. Foram 3 explosões para abrir o cofre de um dos carros fortes. Contaram à polícia os seguranças que conseguiram fugir momentos antes. O impacto foi tão forte que destruiu a lataria de aço do blindado. Os criminosos usaram caminhões para bloquear a estrada. Houve troca de tiros. Um dos carros de transporte de valores conseguiu furar o cerco e escapou. Os 4 seguranças do outro abandonaram o carro e se esconderam no mato. Os bandidos usaram dinamite para explodir o cofre e fugiram com o dinheiro. Os guardas do carro forte, que saíram ilesos, falaram em pelo menos 10 homens nessa ação. Ninguém foi preso até agora.
É o tipo de crime cada vez mais frequente e aparelhado. São bandidos muito bem armados que usam munição pesada capaz de perfurar blindados. A suspeita é de que estejam sendo financiados pelo tráfico de drogas. Em todo o Brasil, neste ano até agora, houve 24 assaltos a carros fortes. No ano passado inteiro foram 26. Em 2015, 22. A polícia já relaciona assaltos a sedes das empresas de transporte de valores ao crime organizado. O PCC estaria por trás dos grandes roubos, como o que foi praticado em Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com Foz do Iguaçu, em abril. Com fuzis, metralhadoras e granadas, pelo menos 30 homens que falavam português invadiram a sede da Prosegur e levaram o dinheiro. Inicialmente, a polícia paraguaia disse que foi o equivalente a 120 milhões de reais. Na fuga, os ladrões incendiaram carros e atiraram contra prédios para dificultar a perseguição. Estratégia parecida com a da sequência de roubos praticada no ano passado em São Paulo. Uma agenda apreendida com um dos assaltantes capturados revelou que dos 50 milhões de reais roubados da Protege, em Campinas, em março de 2016, 30 milhões foram para a facção criminosa PCC. No mês seguinte, em abril, 20 bandidos invadiram a sede da Prosegur em Santos e levaram mais de 10 milhões de reais. 3 pessoas morreram, entre elas 2 policiais rodoviários. Em julho, em Ribeirão Preto, cerca de 20 assaltantes levaram 60 milhões de reais também da Prosegur. Um policial foi morto. Um mês depois, em agosto, a mega ação foi em Santo André, na região do ABC. Também com explosivos, rajadas de tiros e carros incendiados, bandidos invadiram a sede da Protege, mas dessa vez não conseguiram levar nada. De todos os crimes, a polícia prendeu pouco mais de uma dezena de suspeitos e não conseguiu recuperar quase nada do que foi roubado. Juiz Sérgio Moro condena o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e autoriza a abertura de investigação contra o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Sérgio Cabral, do PMDB, foi condenado a 14 anos e 2 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em regime fechado. Ele já está preso no Rio de Janeiro. Cabral foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina de mais de 2,5 milhões de reais da Andrade Gutierrez pelas obras do complexo petroquímico da Petrobras. Em delação premiada, o ex-diretor Paulo Roberto Costa disse que intermediou propina para Cabral, paga por empresas responsáveis pela obra. A arrecadação feita para o ex-governador seria a garantia para que Roberto Costa se mantivesse no cargo na estatal com o apoio do PMDB. Moro apontou que o montante expressivo dos desvios indica ganância desmedida. O juiz lembrou ainda que não se pode ignorar a situação quase falimentar do Rio de Janeiro, com o sofrimento da população e dos servidores públicos, resultante da cobrança sistemática de propinas pelo ex-governador e associados dele. Além de Cabral, também foram condenados nessa ação o ex-secretário de governo Wilson Carlos a 10 anos e 8 meses de prisão e Carlos Miranda a 12 anos, apontado como emissário do ex-governador para a retirada de dinheiro. A ex-primeira-dama do Rio e mulher de Cabral, Adriana Anselmo, foi absolvida por falta de provas. Essa foi a primeira condenação de Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. O ex-governador ainda é réu em outras 9 ações penais. E hoje o juiz Sérgio Moro autorizou a abertura de inquérito contra o ex-presidente da Petrobras e também ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ele foi acusado por delatores da Odebrecht de ter recebido quase 3 milhões de reais em propinas da empreiteira. O pedido de suborno teria ocorrido, segundo os delatores, em 2014, quando Bendini era presidente do Banco do Brasil. Ele ficou à frente da instituição financeira entre abril de 2009 e fevereiro de 2015. No mesmo mês, assumiu a presidência da Petrobras com a tarefa de acabar com a corrupção na estatal. Mas, de acordo com os delatores da Odebrecht, Bendini mudou de empresa, mas não de postura. Já cobrava propina no Banco do Brasil e continuou na Petrobras. A Polícia Federal vai investigar o caso e o inquérito, por decisão do juiz Moro, vai tramitar em sigilo. A defesa de Aldemir Bendini afirma que ele está à disposição para esclarecer todos os fatos apresentados no inquérito. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão de Andréia Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, do PSDB.
A decisão é da primeira turma do STF. O placar ficou em 3-2 pela manutenção da prisão. Votaram pela liberdade de Andréa Neves os ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, e o ministro Alexandre de Moraes. Em seu voto, Mello entendeu que mantê-la presa seria uma antecipação de eventual pena. Foram contra soltar a irmã de Aécio os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Os ministros entenderam que, se colocada em liberdade, havia chances de Andréa voltar a cometer crimes e ainda interferir nas investigações. Andréa Neves foi presa no dia 18 de maio durante a Operação Patmos. Ela é acusada de intermediar o pedido de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, em nome do irmão Aécio Neves. Ela é considerada pelos investigadores a operadora do senador afastado nas irregularidades apuradas pela Lava Jato. A análise do recurso de Andréa Neves rachou a primeira turma do Supremo sobre as prisões preventivas. Marco Aurélio disse que tinha satisfação de soltar, principalmente quando se trata de simples investigado, e que o tribunal não costuma julgar processo pela capa, e ressaltou que há uma sede de vingança na sociedade. Barroso respondeu ao colega e disse que sofreria mais se prendesse ou deixasse de prender alguém por ser rico ou não ser rico, e que o clamor público jamais será suficiente para justificar uma prisão, mas provas abundantes e contundentes, certamente sim. Na próxima terça-feira, o colegiado vai julgar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que insiste na prisão de Aécio Neves. E nas redes sociais, Aécio Neves reagiu à decisão do Supremo que manteve a prisão da irmã dele. O tucano escreveu que Andréa Neves jamais foi responsável por algum tipo de iniciativa ilícita ou de obstrução à justiça. Aécio diz ainda que ela é vítima de um plano criminoso montado por Joesley Batista para conseguir, junto à Procuradoria-Geral da República, o benefício da impunidade penal. Ele finaliza o texto dizendo que mantém a confiança na justiça e que tem certeza de que a verdade prevalecerá. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar no dia 20 o pedido de prisão do senador Aécio Neves, do PSDB. Ontem, o partido decidiu continuar no governo Temer e se manter à frente de 4 ministérios. Um dos fatores que teriam pesado na discussão é justamente a situação do senador afastado. Em troca do apoio, o Planalto agiria para evitar a cassação de Aécio. Além do pedido de prisão, o colegiado formado por 5 ministros da Corte também vai examinar o recurso do parlamentar para retornar ao cargo do qual foi afastado no dia 18 de maio. Aécio Neves foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal com base nas delações de executivos da JBS Friboi e é alvo de pedido de cassação do mandato no Conselho de Ética do Senado, presidido por João Alberto, do PMDB, aliado de Temer. Ontem, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, cobrou do Senado o cumprimento da decisão do Supremo de afastar o senador tucano. O nome dele ainda constava no painel de votação e na lista de parlamentares em exercício. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, afirmou hoje que está seguindo o que foi determinado, mas que detalhes do afastamento devem ser definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Assim que eu recebi a comunicação do ministro Fachin, que notificou o Senado em cópia, né? Ele intimou o senador Aécio Neves, notificou o Senado. Eu, através de ofício, que era o meu papel, comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal, através do ministro Fachin, de afastá-lo das funções de senador. Então não tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional o afastamento pela justiça. Então cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento, não cabe a mim. A permanência do PSDB na base de apoio é considerada fundamental pelo governo de Michel Temer. O partido tem 46 deputados federais. A 4ª maior bancada na Câmara pode ajudar na aprovação das reformas e também com os votos necessários para barrar a denúncia que deve ser apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o presidente. O Planalto precisa de pelo menos 172 votos para conseguir o arquivamento do inquérito que foi aberto após a delação dos irmãos Batista, da JBS.
Em um encontro ontem em Brasília, lideranças do PSDB decidiram não desembarcar do governo Temer por enquanto. Hoje, o presidente interino do partido, o senador Tasso Gereissati, disse que não acredita em uma debandada de integrantes por causa da decisão. Eu não acredito não, acho que a decisão foi ponderada. Nenhum deputado durante a reunião falou em sair do partido, pelo contrário, houve um compromisso de todos em permanecer no partido e o partido vai ficar em monitoramento diário. Todos os dias nós vamos monitorar os acontecimentos e não tenho a menor dúvida que nós estamos nos esforçando para fazer o que é melhor para o país. Apesar da declaração, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, pediu a desfiliação do PSDB. Foi a primeira baixa importante na legenda depois da decisão. O jurista, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, afirmou que não tem condições de ficar num partido que relativiza a questão ética. E o senador afastado, Aécio Neves, do PSDB, informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que vem cumprindo a decisão de afastá-lo das funções parlamentares com total respeito e reverência à ordem do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Em ofício encaminhado ao ministro Marco Aurélio Mello, relator da investigação, o senador anexou o documento do Senado que atesta absoluto rigor no cumprimento da decisão. O texto diz que Aécio jamais esteve nas dependências do Senado Federal e nem exerceu qualquer atividade parlamentar depois do dia 18 de maio, data que foi afastado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala justamente sobre a situação do senador afastado, Aécio Neves, do PSDB. A Lava Jato consolidou-se como um fenômeno suprapartidário. Depois de corroer o mandato de Dilma, de aproximar Lula de uma condenação, de transformar Michel Temer no primeiro presidente da história a ser investigado no cargo, a Operação Anticorrupção enferrujou a liderança de Aécio Neves. Os tucanos consideram-se seres superiores, mas na lama o PSDB se comporta com a mesma disfarçatez de PT e PMDB. O instinto de sobrevivência do PSDB empurrou o partido para o colo radioativo de Michel Temer. A legenda abraça um afogado, o PMDB, na expectativa de salvar o mandato de Aécio e o tempo de TV de uma hipotética candidatura de Geraldo Alckmin em 2018. Os gênios do tucanato ainda não se convenceram, mas esse arranjo todo pode terminar numa aventura ou numa candidatura presidencial de João Dória, que muita gente acha que é a mesma coisa. Afastado do exercício do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, Aécio Neves tornou-se, na prática, um senador em prisão domiciliar, só que com todas as regalias que o contribuinte brasileiro é constrangido a pagar, desde o salário até a estrutura do gabinete. O circo pega fogo, mas o Senado lança mão do malabarismo verbal e do ilusionismo administrativo para descumprir uma ordem judicial. Na próxima terça-feira, a primeira turma do Supremo julgará um pedido de prisão da Procuradoria da República contra Aécio Neves. Pode ser uma boa hora para os magistrados do Supremo recruzarem a peruca vermelha e o nariz de palhaço. Boa noite. A Polícia Federal encaminhou para a Força-Tarefa do Ministério Público Federal um inquérito que apura crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro supostamente praticados pelo ex-presidente Lula em sua empresa de palestras, a Lius. As suspeitas são que os pagamentos feitos por palestras realizadas pelo ex-presidente possam ter ocultado propinas. O inquérito é agora conduzido pelo delegado Dante Lemos, da Operação Lava Jato em Curitiba. A investigação apura o recebimento direto de mais de 9 milhões de reais das empreiteiras Odebrecht, Camargo Correia, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e OAS, acusadas de cartel e corrupção na Petrobras, além de pagamentos indiretos e de outras empresas. O ex-presidente já é réu em outros 2 processos abertos pelo juiz Sérgio Moro. Um deles, em fase final, aponta corrupção e lavagem de dinheiro na reforma e ampliação do triplex do Guarujá pela OAS. E o segundo, pela compra de um terreno e de um apartamento pela Odebrecht, que teria como beneficiário o petista. Lula ainda foi denunciado pela Procuradoria no final de maio por corrupção e lavagem de dinheiro nas reformas do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo,
que teria envolvido as empreiteiras Odebrecht, OAS e Chain, além do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Fora de Curitiba, Lula é réu em outros 3 processos ligados direta ou indiretamente à Lava Jato. A empresa Lius Palestras, Eventos e Publicações Limitada foi criada em 2011 para que Lula, após deixar o governo, pudesse dar palestras no Brasil e em países das Américas Latina e Central e África. A Lius movimentou entre 2011 e 2015 um total de 52 milhões de reais. Foram 27 milhões recebidos, a maior parte de empreiteiras e grandes empresas, e 25 milhões em débitos. O Instituto Lula negou mais uma vez irregularidades e salientou que todas as palestras do ex-presidente foram feitas e pagas com as devidas emissões de notas e pagamento de impostos. Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do ex-presidente Lula, diz em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente nunca quis se aproveitar do cargo para ficar rico. Carvalho foi ouvido por videoconferência como testemunha de Lula no processo em que ele é réu por participação em um esquema envolvendo contratos entre a Odebrecht e a Petrobras, num esquema de desvios de mais de 75 milhões de reais. O presidente Lula tem muitos defeitos, como qualquer ser humano. Agora tem uma coisa, ele nunca quis ficar rico. Ele nunca pensou em usar a função dele como presidente para oferir recursos próprios. Isso eu posso ter certeza, posso afirmar, porque eu acompanhei no dia a dia, naqueles 8 anos que eu estive ali. Ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB, oferece sigilos fiscal e bancário e passaporte ao Supremo Tribunal Federal. A estratégia da defesa é que, com isso, ele evite que seja alvo de próximas operações da Polícia Federal. Nos documentos entregues ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República, os advogados informam que o ex-ministro se compromete a apenas realizar operações bancárias para pagar contas pessoais e movimentar recursos de até R$30 mil. A defesa citou ainda reportagens apontando que Gedel poderia ser o próximo aliado de Temer a ser preso. Gedel Vieira Lima fazia parte do mesmo grupo do PMDB da Câmara que o ex-ministro Henrique Alves, preso na semana passada, e Eduardo Cunha, preso no Paraná, ambos aliados do presidente Michel Temer. Na petição protocolada no STF, a defesa de Gedel Vieira ressaltou não haver motivo para medidas cautelares mais graves contra o ex-ministro. Entre elas, busca e apreensão, condução coercitiva ou até mesmo prisão. O ex-ministro Gedel Vieira Lima deixou a articulação política de Temer em novembro do ano passado. Gedel foi acusado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calheiro de tráfico de influência por ter pressionado a liberar a construção de um prédio onde tem um apartamento em área de proteção do patrimônio, numa área nobre de Salvador. O ex-articulador político de Temer já foi citado em várias delações, inclusive a de Joesley Batista, da JBS Friboi, que aponta Gedel como um de seus contatos no governo. No entanto, ele não é investigado neste inquérito no STF. Segundo Joesley, quando Gedel deixou o governo, ele foi substituído pelo suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, na intermediação da JBS com o Planalto. Gedel também já foi acusado de receber propina num esquema na Caixa. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco na gestão Dilma. E em depoimento à Polícia Federal, o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de Eduardo Cunha, disse que foi pressionado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima a não fechar um acordo de delação premiada. O Supremo Tribunal Federal determinou hoje a transferência do suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. A defesa de Loures afirma que ele corre risco de ser assassinado na prisão. Prestes a fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, Rodrigo Rocha Loures está detido no presídio da Papuda desde o dia 7 de junho, acusado de receber uma mala de propina com R$500 mil da JBS Friboi.
Em pedido feito ao ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, a defesa do suplente de deputado alega que as notícias sobre a possível delação deixaram o acusado sem condições de segurança e que ele corre risco de ser morto na prisão. O ministro Edson Fachin acolheu o pedido dos advogados e solicitou a transferência imediata do PMDBista para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Porém, o ministro do Supremo pediu um parecer do Ministério Público sobre o caso e uma avaliação sobre as condições de segurança de Loures na penitenciária. Ex-braço direito do presidente Michel Temer, Loures é apontado por delatores da JBS como interlocutor do presidente com o setor privado. O deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso às gravações que integram a investigação sobre o presidente Michel Temer, antes de depor na Polícia Federal. O interrogatório está marcado para amanhã em Curitiba, onde Cunha está preso. Em março deste ano, o presidente Michel Temer foi gravado pelo dono da JBS Friboi, Joesley Batista, em uma conversa em que teria dado aval para pagamentos a Cunha, com o objetivo de convencer o ex-deputado a não fechar acordo de delação premiada. O presidente nega as acusações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje, o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, condenou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a 14 anos de prisão e definiu como ganância demasiada a postura desse político ao lidar com a corrupção. Essa definição, ela também pode ser usada para definir posturas como de Temer, por exemplo, que só pode ser processado no exercício do cargo, passaria ou passará apenas 2 anos e meio e, no entanto, é acusado de ter delinquido em 3 crimes graves: corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. Pois bem, também Aécio Neves, o grande condutor da oposição na eleição de 2014. Agora vemos que essa sensação de impunidade que eles têm se associa a um cinismo total. Ontem o PSDB apoiou e ficou no governo Temer. Hoje, os maiores figurões do PMDB de Temer, Homero Jucá e Renan Calheiros, asseguraram que o Supremo Tribunal Federal não conseguirá afastar de suas atividades Aécio Neves. Aí é como os policiais federais já definiram no nome de uma operação, Operação Manus. Manus, manum fricat, manus, manum lavat. Uma mão esfrega a outra, uma mão lava a outra. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto, em té. Corrupção, crises política e econômica têm invadido cada vez mais as salas de aula do ensino médio. Alunos de 3 escolas aqui de São Paulo, com idade entre 14 e 16 anos, debatem sobre a atual situação do país e as expectativas para um futuro melhor. Não é de hoje que alguns temas indigestos vêm estampando o noticiário do país. A crise econômica, a crise política, a corrupção. O suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, apontado como homem da mala e ex-assessor próximo do presidente Michel Temer, fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal. Para muitos, vivemos hoje uma das mais profundas crises ética e moral no país. Os escândalos políticos mexem com o nosso dia a dia, criam incertezas. Mas como os jovens estão acompanhando esses acontecimentos? Será que o debate já chegou às escolas, nas salas de aula? Visitamos 3 escolas de ensino médio, 2 particulares e uma pública.
No Colégio Radial, no Jabaquara, na Zona Sul, o sentimento dos estudantes é de indignação com a situação atual do país. Porque, querendo ou não, está pegando dinheiro de investimentos públicos como saúde, educação, e o país está indo cada vez mais para o buraco. É assustador para a gente ver tudo isso e falar, caramba, esse é o país que a gente vive. No Colégio Rio Branco, em Higienópolis, região nobre da capital, os estudantes definiram em uma palavra como vem a política brasileira. O cenário também é de preocupação. Que as pessoas atualmente elas só torcem para os seus lados e não importam outras. As pessoas deixaram de ver ideias para verem pessoas ou partidos. Você tem como ideal que, não, essa pessoa vai governar o país e vai fazer com que as coisas melhorem. A gente não tem essa visão atualmente. Estivemos ainda em São Miguel Paulista, na Zona Leste, na Escola Estadual Reverendo Tércio Moraes Pereira. Aqui o interesse dos jovens pela política vem crescendo. E a corrupção é o que mais aflige os estudantes. O fato do país em que eu vivo, sabe, a minha nação, tá passando por uma crise tão ruim, eu quero mudança, sabe, eu quero viver num país bom, um país que, no futuro, que os meus filhos possam viver num país bom também. A gente tem que ampliar o nosso olhar para ver se aquela ideologia que é passada vem de acordo com aquilo que a gente busca. Agora vamos falar um pouquinho do futuro. O que vocês esperam do nosso país? As necessidades públicas têm que ser bem maiores do que os interesses particulares das pessoas que estão no governo. O Brasil ele tem facilidade, ele tem tudo para ele evoluir. Ele tem matéria-prima, ele tem pessoas inteligentes, ele tem infraestrutura. Só que é difícil de investir nisso quando as pessoas que nos representam, elas não se preocupam em relação a isso. Então o desafio da nossa geração é realmente combater o homem corrompido. Então é cada um fazendo a sua parte que vai fazer com que o todo vire algo bem melhor. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flândula entrevista a professora de Direito da USP, Janaína Pascoal, sobre a crise política. Depois de ter a carteira de habilitação suspensa por excesso de multas, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, realizou uma prova escrita no Detran paulista para reaver o documento. De 30 questões, o tucano acertou 26. A prova foi realizada na sede do Detran de São Paulo, no centro da cidade. Ao todo, 160 pessoas participaram da avaliação de reciclagem após a realização de um curso online de 30 horas. João Dória teve a CNH suspensa após acumular 5 multas entre 2014 e 2015. 3 por excesso de velocidade, uma por manobra irregular e outra por avançar o farol vermelho. O modelo da prova realizada hoje é parecido com um teste virtual disponibilizado no próprio site do Detran Paulista. São 30 questões com 4 alternativas, baseadas em temas como trânsito, legislação, primeiros socorros e direção defensiva. A pessoa precisa acertar ao menos 21 respostas. De 30 perguntas, acertei 26, portanto, passei e terei a minha carteira de habilitação entregue novamente. Questionado sobre o rumo das ações na região da Cracolândia, Dória reafirmou que o trabalho é longo e não negou que a prefeitura possa ter no futuro áreas controladas para o consumo de drogas. Ontem, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o psiquiatra Arthur Guerra, que é o coordenador do programa Redenção, disse que o governo municipal estuda a possibilidade de criar locais específicos onde dependentes químicos possam consumir drogas. A medida já é adotada com sucesso em cidades como Nova York, nos Estados Unidos, e Frankfurt, na Alemanha. Não é o confinamento, é você gradualmente manter as operações como nós temos feito. Isso gradualmente vai ampliando a adesão espontânea de usuários. Já passamos de 100 usuários que tomaram a decisão de aderir ao programa de tratamento e isso vai continuar. Segundo o Detran, até o final de maio, mais de 79 mil carteiras de habilitação foram suspensas no estado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, utilizou mais uma vez a sua conta no Twitter para reafirmar que a economia no Brasil está melhorando e que teremos mais empregos a partir de agosto. O ministro reforçou ainda que o país está saindo da maior recessão da história e que deixou 14 milhões de brasileiros desempregados. Meirelles postou na rede social que pela primeira vez em 3 anos, em abril, o desemprego parou de subir.
Também que as previsões econômicas são de aumento do emprego durante o ano, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais do governo. Ele escreveu ainda que agora é hora de garantir as condições para o investimento que trará emprego e oportunidades para todos. E disse que, com isso, está comprometido. Na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o relator Ricardo Ferraço, do PSDB, apresentou parecer favorável à reforma trabalhista. Ele rejeitou mais de 200 emendas sugeridas na comissão. A oposição também leu relatórios alternativos em que o projeto foi criticado. A votação será na semana que vem. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB, foi favorável ao texto que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele rejeitou todas as emendas sugeridas. Em nosso entendimento, a proposta simultaneamente mantém todos os direitos das pessoas que trabalham na área urbana e rural, inclusive, evidentemente, os direitos constitucionais. Inclui dezenas de milhões de pessoas hoje ausentes do mercado de trabalho formal, concedendo-lhes direitos que hoje não possuem. Ferraço apenas recomenda alterações em 6 itens, como o artigo que permite que gestantes e lactantes trabalhem em ambientes de insalubridade. A sugestão é que os trechos sejam vetados pelo presidente Michel Temer no momento da sanção do projeto. Com essa tática, o texto não precisa retornar para a Câmara. A reforma trabalhista foi enviada ao Congresso por Temer no ano passado. Entre as alterações estão pontos que poderão ser negociados entre patrões e empregados. A oposição também apresentou votos em separado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O primeiro foi o do senador Paulo Paim, do PT, que foi lido durante quase 3 horas. Depois, os relatórios de Randolph Rodrigues, da Rede, o de Vanessa Graziotin, do PCdoB, e, por último, de Lídice da Mata, do PSB, foram apresentados. Todos se posicionaram contra as mudanças na legislação trabalhista e defenderam que elas serão prejudiciais aos trabalhadores. A reforma favorecerá ainda mais as fraudes trabalhistas. Ao invés de criar novas vagas no mercado de trabalho, fomentará os vínculos precários e a baixa qualidade dos empregos. Retirará ou permitirá a retirada de direitos. Permitirá a renúncia de direitos pelos sindicatos e será um forte obstáculo ao acesso à justiça. A previsão é que o relatório de Ferraço seja votado na comissão na próxima terça-feira, dia 20. Se aprovado, o projeto ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário do Senado. As vendas do comércio varejista brasileiro avançaram 1%, mostrando reação da economia brasileira, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. De acordo com o levantamento, o comércio atingiu o melhor resultado para um mês desde 2006, quando o índice avançou 1,1%. A redução da inflação e a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS foram as principais responsáveis por essa reação do setor, segundo os pesquisadores. Em março, as vendas tiveram o pior resultado para o mês em 14 anos, mas o resultado de 1% em abril faz com que o patamar das vendas permaneça estável e fique quase 10% abaixo do pico histórico do comércio, que foi em novembro de 2014, afirmam os coordenadores do IBGE. Agora as notícias internacionais. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, é condenado a 30 dias de prisão. Ele foi preso ontem durante protestos contra o governo Putin. Navalny é acusado de convocar manifestações em toda a Rússia. Em maio, um tribunal russo tinha condenado Navalny a 5 anos de prisão por desvio de fundos e essa segunda condenação poderia bloquear definitivamente a candidatura do blogueiro e opositor do governo de Vladimir Putin para a eleição presidencial do ano que vem. Além de Navalny, mais de 1.700 pessoas foram presas nas manifestações de ontem contra o Kremlin. Desde março, a Rússia registra uma série de protestos contra o governo de Vladimir Putin. A oposição a Putin afirmou que a prisão de Navalny é arbitrária e com motivação política. A Procuradoria-Geral da Venezuela pede o afastamento de juízes da mais alta corte do país.
Segundo a procuradora Luísa Ortega Dias, a atual composição da corte, com maioria de juízes nomeados pelo atual governo, sem participação e o voto de outros órgãos do judiciário do país, torna esses juízes ilegítimos e faz com que a corte vire um obstáculo para a paz no país. Por conta de sua atuação na oposição contra o governo Maduro, a procuradora afirmou que ela e sua família estão sendo ameaçadas por apoiadores do governo. A situação segue tensa na Venezuela. Ontem, manifestantes encapuzados incendiaram um prédio administrativo do Supremo Tribunal de Justiça do país. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Uma notícia muito triste sobre a Venezuela. Em San Félix, a 680 quilômetros de Caracas, já morreram este ano no hospital da cidade 24 crianças por subnutrição. A falta de comida e de medicamentos levou o regime criminoso da Venezuela a índices de saúde pública comparáveis ao Haiti e à Etiópia, que estão entre os países mais pobres do planeta. Mas como é que isso acontece num lugar que tem as maiores reservas mundiais de petróleo? A resposta é simples. A ditadura bolivariana é corrupta e incompetente. Contra ela, a oposição volta às ruas amanhã, quarta-feira. Essas manifestações já deixaram 86 mortos desde a primeira semana de abril. Não são as pressões vindas do exterior que podem acabar com um governo ilegítimo, e nem as pressões da oposição interna. A solução deve partir de dentro do regime criado por Hugo Chávez. E isso já está acontecendo. A Procuradora-Geral da República, Luísa Ortega, como vocês viram, passou para a oposição e pediu ontem a destituição de 13 dos 32 juízes do Tribunal de Justiça, que é o STF venezuelano. Como é que o governo reagiu? Um deputado governista, Pedro Carreño, pediu que Luísa seja submetida a exames psiquiátricos. É o velho truque que existe na União Soviética. Quem faz oposição à ditadura só pode ser doente mental. Mas há uma outra novidade muito mais importante. O jornal Tal Qual publica hoje entrevista com o major da reserva Miguel Rodrigues Torres. Ele foi ministro do Interior e da Justiça do regime bolivariano. E ele afirma pela primeira vez que as Forças Armadas estão divididas com relação ao ditador Nicolás Maduro. O motivo foi o passa-moleque Maduro, que convocou para 30 de julho eleições para uma constituinte que descarta o voto universal e favorece o voto de entidades ligadas ao governo. Eu repito, a informação é importante. Os militares não estão mais dando ao regime um apoio incondicional. É como se Rodrigues Torres alertasse sobre os perigos de um golpe para acabar com a ditadura. É assim que o mundo gira. Boa noite. A chuva praticamente não deu trégua hoje e chegou a causar transtornos por toda a Grande São Paulo. Gabriel, ainda chove em parte da cidade. Agora à noite, as temperaturas estão em torno dos 16 graus, faz frio. E será que essa chuva toda continua amanhã? Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. Uma nova massa de ar seco predomina pelo país e deixa o tempo firme em quase todas as regiões. Chove ainda no norte por causa do tempo abafado, que é típico da região, e pode chuviscar no litoral leste do Nordeste. Já ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma área de baixa pressão pode provocar chuvas amanhã até de forte intensidade. Mas eu já adianto que a partir de quinta-feira, o tempo já volta a ficar firme em todo o Sudeste. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, ainda vai fazer friozinho em Curitiba, com mínima de 12 e máxima de 18 graus amanhã. No Rio de Janeiro, dia chuvoso, com máxima de 24. Em Salvador, dia de sol com chuvinha rápida e calor de 29 graus. E em Teresina, no Piauí, sol forte e termômetros na casa dos 33 graus amanhã. Para São Paulo, como a gente já falou, ainda tem chuva prevista para essa quarta-feira, viu? Só que as pancadas vão ficar mais concentradas na faixa leste do estado. Pelo interior, o sol predomina e nem deve chover nas regiões sul e oeste. A máxima amanhã vai aos 24 graus em Marília, aos 25 em Araçatuba, aos 28 em Votuporanga, aos 24 graus na cidade de São Carlos e Franca, aos 26 em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. E na faixa leste faz só 22 graus em São José dos Campos e em Santos, no litoral. Para a região metropolitana, deve chover amanhã só no período da manhã, mas o dia ainda vai ter muita nebulosidade.
Nessa madrugada, mínima prevista de 15 graus e máxima amanhã à tarde de 21 graus. Na quinta, o tempo fica firme, com máxima de 22 e esquenta mais na sexta-feira, com muito sol e temperaturas entre 12 e 25 graus por aqui. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E lembro que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo a professora de Direito da USP, Janaína Pascoal. E a seleção brasileira goleou a Austrália, né, Celso? Uma boa noite para você. Pois é, Estela, boa noite. Foi uma partida bem diferente do confronto com a Argentina. Embora fosse um dos testes, um jogo teste, né, para o técnico Tite, os jogadores responderam às mudanças feitas pelo treinador e jogaram um bom futebol em Melbourne, apesar da notável inferioridade da seleção australiana diante do futebol brasileiro. Vamos aos gols. Com uma equipe bem diferente daquela que enfrentou a Argentina, a seleção brasileira entrou em campo diante da Austrália e confirmou o favoritismo. O primeiro do Brasil saiu logo depois do apito inicial. Juliano roubou a bola e tocou para Diego Souza bater cruzado, 1-0 em apenas 12 segundos de jogo, o gol mais rápido da história da seleção. Já no segundo tempo, Davi Luiz acertou uma cabeçada no travessão e na sequência do lance, Thiago Silva subiu mais que a defesa para marcar o segundo do Brasil. O terceiro saiu depois de uma linda troca de passes do ataque. De calcanhar, Paulinho tocou para Tyson deixar o dele. Nos acréscimos, Diego Souza fechou a conta em Melbourne, escorando de cabeça a cobrança de escanteio. E ficou assim, Austrália 0, Brasil 4. A seleção volta a campo no dia 31 de agosto, pelas eliminatórias diante do Equador na Arena do Grêmio. Os atletas vão construindo uma convocação em cima dos bons momentos dele nas suas equipes. E se imaginar uma poupança, quem está nos ouvindo, a gente vai colocando uma boa atuação, uma boa entrada, uma boa finalização, um gol, uma cobertura. Isso tudo, a poupança vai estar e depois eu vou olhar no final. Ótimo resultado. E teve rodada ontem do Campeonato Brasileiro, né, Celso, com vitória do Grêmio em casa sobre o Bahia, né? E com a vitória de ontem em Porto Alegre, o Grêmio passou a ser o vice-líder do campeonato com 15 pontos, apenas um ponto atrás do Corinthians, que tem 16. Veja o gol da vitória gremista. O Grêmio conseguiu o gol da vitória diante do Bahia com o lateral Cortez a 5 minutos do fim da partida. Com esse resultado, o tricolor gaúcho assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 15 pontos, um a menos que o Corinthians. Celso, vitória importante do Grêmio, né? Sim, e nessa altura do campeonato, não está tão longe assim, está no começo do campeonato, mas Corinthians e Grêmio realmente se destacam como os principais times do campeonato. Indiscutivelmente são os times mais organizados e, claro, com os olhos de hoje, a gente não sabe o que vai acontecer na janela de agosto com a saída de alguns jogadores. Corinthians e Grêmio se confirmam como os principais candidatos ao título. Tá certo, então, uma boa noite para você, Celso. Muito obrigada. E é com você, Gabriel. Veja a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista a professora de Direito da USP, Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até já. Os desdobramentos da absolvição da chapa Dilma Temer na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista à professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco num momento de tanta incerteza. Continuamos com essa coisa da instabilidade política e vi uma declaração sua que a absolvição da chapa Dilma Temer seria usar a justiça para fazer injustiça. E lá no TSE deu no que deu. O que eu quero saber é se foi feita injustiça, na sua opinião. Foi feita injustiça, porque ficou evidente para o país inteiro que havia provas sobrando para cassar a chapa e os ministros que votaram contra a cassação escolheram ignorar a prova. E é muito importante que as pessoas compreendam que não se trata de prova emprestada ou utilização de delações premiadas feitas em outras esferas. Foram depoimentos prestados perante a própria Justiça Eleitoral, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa. Então, juízes, desembargadores, ministros,
darem uma sentença excluindo prova válida, pois é algo aí que não existe. Mas aí entra uma questão. Eu entrevistei professores também de direito que têm o argumento que o que prevaleceu no voto de quem foi a favor da absolvição é ter entendido que as tais provas, elas não estavam ali, não eram na questão da petição inicial, apareceram depois. E que isso aí trazia um desvirtuamento e, no entender deles, tinha que ser julgado conforme a petição inicial. Não vale esse argumento? Veja, eu acho que eles estão confundindo fundamento com prova. Na petição inicial, o que eles descreveram? Dinheiro vindo de origem ilícita, desvios em termos de licitações, doações inadequadas, né, toda a questão do petrolão. Isso tudo foi comprovado no decorrer do processo. É uma situação muito simples. Imagine que alguém seja processado, acusado de praticar um estupro contra uma criança na família. Aí, no curso do processo, são provados vários estupros, vários, né? E o juiz, ao final, absolve de tudo, inclusive do primeiro. Foi isso que aconteceu. Simples. Agora, o partido Rede pediu anulação desse julgamento da chapa Dilma Temer. Pediu ao Supremo Tribunal Federal. No seu entender, é provável que a Corte Maior anule um julgamento de um outro tribunal superior, onde 3 dos seus ministros também são ministros? 3 dos ministros, sendo que 2 votaram por considerar as provas. Sim. E pela cassação. Eu não sei dizer se é provável ou improvável, eu sei dizer que seria certo. Né? Mas não tem uma, por exemplo, na sua experiência pessoal, eu faço essa pergunta porque eu confesso, eu acho bem improvável que aconteça, não por prevalecer um espírito corporativo, mas até pela independência, respeito à independência de poderes. Mas o respeito nós tem que ter com a lei, entendeu? É isso que o brasileiro tem que aprender. O respeito, primeiro, você discordar de alguém, reverter uma decisão não significa desrespeito, né? Se você está vendo que a pessoa errou, que a pessoa desconsiderou as provas, desconsiderou a legislação, gerou um problema jurídico sério, o certo é reverter. Porque senão não é respeito, é subserviência. Né? Então eu entendo que a Rede, eu não vi a petição inicial do partido, mas assim, em tese, sem ter analisado os termos objetivos do pedido da Rede, eu entendo que a Rede tem razão. Bom, agora sobre a questão dos pedidos de impeachment, são vários aqueles que já foram protocolados na Câmara Federal. A OAB, inclusive, protocolou um pedido de impeachment. O pedido de impeachment da OAB tem a mesma consistência que aquele pedido de impeachment que a professora subscreveu contra Dilma Rousseff? O que nós tínhamos no caso da presidente, eu não vou fazer um comparativo, porque são situações diferentes. O que nós tínhamos lá no caso da Dilma já era uma investigação, um procedimento completo feito pela Procuradoria de Contas da União. E esse procedimento completo foi utilizado como nosso corpo de delito. Então, em termos assim de materialidade das provas, eu entendo que nós tínhamos mais no momento em que nós fizemos o nosso pedido. O argumento da OAB é crime de responsabilidade. Sim, lá também, como no seu caso. Sim, que no caso, além do 79/50, no caso do presidente da República, ela prevê várias hipóteses de crimes de responsabilidade. No nosso caso, além da quebra de decoro, que é o que a ordem está pedindo para o presidente Temer, e tem razão, tanto é que eu sou do Conselho e votei favoravelmente a pedir o impeachment, mas além da quebra de decoro, nós tínhamos vários dispositivos referentes ao desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. E essa quebra de decoro se configura em quê? Daquela denúncia do Joesley que gravou a entrevista que ele teve com o Temer? É isso? Aí que se refere à quebra de decoro? Até agora ninguém explicou a mala do dinheiro. Porque, veja bem, eu acho que as pessoas não podem confundir o que é a responsabilidade pelo cargo com o que é uma responsabilidade criminal. Então, por exemplo, é direito do presidente
não responder às perguntas da Polícia Federal? Sob o ponto de vista do investigado, que tem pleno direito ao silêncio, sim. A minha pergunta é, como fica um presidente que se nega a responder indagações de órgão do seu próprio governo? Percebe que é uma situação incompatível, né? Então, assim, é direito do presidente pedir a perícia no áudio e verificar se houve algum tipo de vamos dizer assim, manipulação? De manipulação? Sim, tanto é que seu advogado está fazendo dessa forma. Ok. Mas o que o povo quer é que ele explique. Consegue perceber? Então, sob o ponto de vista político, a situação é muito insustentável. Bom, terminando a nossa entrevista, Ai, que pena. a questão política, Janaína Pascoal será candidata em 2018? Eu não pretendo, porque eu teria muita dificuldade de conviver dentro de um partido. Porque partido significa parte, entendeu? E eu sou do Brasil. E eu agradeço muito sua entrevista e lamento também terminarmos agora. Que bom, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada. Gabriel. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto às 10 horas. Até já. O Revista da Cidade traz os melhores preços da Feira Livre. Nesta quarta, 9h30 da manhã.